Olá, alunos! Agora nós vamos aprender a adição algébrica de monômios. Nós já aprendemos anteriormente a reconhecer um monômio, a classificar esse monômio em relação ao grau e a reconhecer monômios semelhantes. Então, agora nós podemos realizar a adição algébrica de monômios. Então, para que possa acontecer a adição algébrica de monômios, esses monômios precisam ser semelhantes. Então, nós temos aqui, 5ax menos 7ax. O que esses dois monômios têm em comum? Eles têm em comum a mesma parte literal, ou seja, são semelhantes. Então, nós vamos poder juntar os seus coeficientes. Então, nós temos aqui 5, que quando não tem nada na frente, vale mais. Então, mais 5 menos 7. Sinais diferentes, nós vamos diminuir. Então, 7 menos 5, 2. E vamos conservar o sinal do maior, que é menos. E a parte literal, na adição algébrica, nós vamos repetir ax. Então, a adição algébrica nada mais é do que simplificar, juntar dois monômios semelhantes. Então, nós temos 5ax menos 7ax, corresponde a menos 2ax. Nesse outro exemplo, também observamos dois monômios semelhantes, que possuem a mesma parte literal, letras e expoente. Nesse segundo monômio, não tem nenhum coeficiente numérico. Lembrando que na aula anterior, quando não tem coeficiente numérico na frente, vale 1. Então, nós temos 3 menos 1, 2. E agora vamos repetir a parte literal, x, y. Então, na adição algébrica de monômios, a gente repete a parte literal. No próximo exemplo, nós temos também dois monômios semelhantes. A ao quadrado, b ao quadrado, a ao quadrado, b ao quadrado. Então, nós vamos poder juntar os seus coeficientes numéricos. Então, menos 9 mais 13. Sinais diferentes, nós vamos diminuir. 13 menos 9, 4. E vamos conservar o sinal do maior, que é mais. E vamos repetir a parte literal. A ao quadrado, b ao quadrado. Então, aqui nós fizemos 3 exemplos de adição algébrica de monômios. Agora vamos resolver mais 3 exemplos de adição algébrica de monômios. Também observamos que esses dois monômios eles são semelhantes, ou seja, possuem a mesma parte literal, letras e expoente, então nós vamos poder juntar os seus coeficientes. Só que aqui nós temos duas frações. E para a gente fazer a adição ou subtração de fração, os denominadores eles precisam ser iguais. Então, nós vamos trabalhar com a equivalência de fração. O que seria isso? Nós vamos pegar essa primeira fração, aqui 2/3, ela toda, e nós vamos multiplicar ela por 2, a fração toda, os 2/3. Então, nós temos 2 vezes 2, vou por aqui, 4. 2 vezes 3, 6. E aqui na outra fração nós vamos repetir 7/4. Então, observamos que essas duas frações agora possuem o mesmo denominador, que é o 6. Então, com os denominadores iguais, nós vamos poder resolver essa adição. Então, nós temos mais aqui e menos aqui. Repete o denominador, que é 6. E mais 4 menos 7, nós vamos diminuir. 7 menos 4, 3. E vamos conservar o sinal do maior, que é menos. Então, nós temos 3/6. Essa fração dá para simplificar. Então, nós vamos simplificar por 3. Simplificar é dividir tanto o de cima e o de baixo, ou seja, numerador e denominador, por um divisor comum. No caso, 3. Então, 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3, 2. E vamos repetir o sinal de menos. Então, realizamos a adição dessas duas frações e chegamos a menos 1/2.
E a parte literal, que é semelhante, nós vamos repetir. Então, na adição algébrica, a parte literal nós vamos sempre repetir. No próximo exemplo, nós temos números com vírgula. Lembrando que aqui é 5 inteiros e 7 décimos, 1 inteiro e 9 décimos, e aqui é 6 inteiros. Nós vamos igualar. Vamos colocar uma casa depois da vírgula. Igualamos, agora nós vamos realizar a adição. Como nós temos 3 monômios semelhantes, observamos que os 3 possuem a mesma parte literal. Nós podemos simplificar, juntar a um único termo. Então, nós vamos primeiro resolver os 5 inteiros e 7 décimos mais 1 inteiro e 9 décimos. Que o resultado vai ser essa soma, 7 inteiros e 6 décimos. Esse resultado agora nós vamos pegar com o 6. Então, 7 inteiros e 6 décimos menos 6 inteiros, nós vamos ter 1 inteiro e 6 décimos. O resultado vai ser positivo, certo? E a parte literal nós vamos repetir. O resultado vai ficar mais 1 inteiro e 6 décimos a ao quadrado. Agora, nesse último exemplo, também temos 3 monômios semelhantes e nós podemos simplificar, fazer a adição algébrica desses monômios. Vamos observar que 9 mais 6, ou seja, vamos somar, né, os coeficientes numéricos, 9 mais 6 vai dar mais 15. Mais 15 menos 15 vai dar 0. Quando o resultado é 0, nós não vamos incluir a parte literal. Significa que a gente chegou a nada, certo? Então, essa seria a nossa videoaula sobre a adição algébrica de monômios e eu espero que vocês tenham gostado. Abraço!